Salut mon ami, aqui é o Jerome do francesfluente.com e no vídeo de hoje a gente vai abordar um tema que gera muitas dúvidas nas pessoas, que é o seguinte: afinal, eu preciso ou não traduzir do francês para o português ou do português para o francês? E antes da gente responder essa pergunta apenas por um sim ou por um não, que é um tema muito polêmico, não dá para responder simplesmente por sim ou por não, a gente tem que entender uma coisa primeiramente. E essa coisa é a seguinte: antes de você pensar em falar o francês fluentemente, você precisa desenvolver a compreensão do francês. Ou melhor, desenvolver a habilidade de compreensão do francês. Existem duas habilidades principais: a habilidade de fala e a habilidade de compreensão. Antes de você adquirir essa habilidade de fala, você precisa passar por essa etapa, que é a habilidade de compreensão, ok? Então a grande questão é, primeiro, como eu faço então para desenvolver a habilidade de compreensão? Como é que eu faço para compreender o francês? E existe uma resposta simples, que é a seguinte: você precisa usar sinais. Você precisa usar sinais. Por exemplo, a mímica é um sinal. Mímica é um sinal. Acho que você lembra quando você era uma criança e você brincava do jogo da mímica? Qual que era o objetivo desse jogo? Não era justamente esse? De se fazer compreender ou de compreender alguém, ou o que a pessoa está querendo dizer apenas gesticulando? Não é exatamente isso que a gente faz quando a gente está num país estrangeiro, que a gente não fala aquele idioma e a gente precisa se fazer entender pelas pessoas para poder saber onde é que é o metrô, onde é que é, enfim. E então a questão ela é essa: como que eu faço para compreender o francês? Ok, eu uso sinais, posso usar mímica. Por exemplo, se eu digo a seguinte frase: J'ai une bouche, un nez et deux yeux. Talvez você não entenda nada. Se você está aprendendo o francês começando agora, talvez você não compreenda nada. Agora, se eu faço assim: J'ai une bouche, un nez et deux yeux. Deux yeux. Ah, aí ficou melhor. Talvez você tenha me compreendido um pouco mais. Agora, se você está assistindo esse vídeo, você possui um sinal muito poderoso aí com você já. Se você já tem, que é a tua língua materna, é o português. Sim. E é aqui que entra a importância da tradução como sinal ou ferramenta que você vai usar para desenvolver a habilidade da compreensão. Ah, ok. Então tá. Então, une bouche é uma boca. Un nez é um nariz. E deux yeux é dois olhos. Ah, tudo bem, entendi, compreendi. Parece óbvio, e é óbvio. Afinal, é o que a gente faz, por exemplo, quando a gente abre aquele dicionário de francês e português para ver o sentido ou o significado daquela palavra ou daquela frase, correto? Só que aqui acontece uma coisa que acontece com todo mundo, e provavelmente acontece com você também, que é que a gente começa a traduzir tudo que a gente vê, e pior ainda, a gente começa a traduzir tudo ao pé da letra. E isso é horrível porque não funciona. Nesse momento eu estou desenvolvendo meu inglês e esses dias eu estava assistindo aquela série House of Cards. Não sei se você já assistiu essa série, mas é impressionante como tem algumas coisas que viciam na vida, né? E House of Cards é uma delas. Engraçado porque a primeira vez que eu assisti o primeiro capítulo, eu não gostei nem um pouco da série, mas fui assistir outra vez porque, enfim, todo mundo falando, todo mundo vendo. E aí eu não consigo mais passar um dia sem assistir House of Cards. Enfim, e esses dias eu estava assistindo House of Cards com a minha namorada e eu fui dar pause antes da atriz pronunciar a frase que ela ia pronunciar. Só que aí tinha saído nas legendas, em português, a seguinte frase: eu ficava ansiosa o dia todo. Eu estava ansiosa o dia todo. Aí eu dei um pause, fui querer competir com minha namorada, que estava do meu lado, que tem um inglês muito melhor do que o meu. E falei, tá, vamos ver quem ganha essa, né? O que você acha que ela vai falar? Eu acho que ela vai falar o seguinte: eu estava ansiosa. I was anxious. Falei eu, né? I was anxious all day. Com certeza ela vai falar isso. E a minha namorada me olhou com aquela cara de piedade, de pena. Desculpa, mas ela não vai falar isso. Como não? Não vai falar isso, ela vai falar outra coisa. Fala, I'm looking forward all day. I'm looking forward? Eu nunca tinha ouvido falar isso. Não tinha nada a ver com eu estava ansioso o dia todo. Como assim? Fui dar o play e ela falou exatamente isso. I'm looking forward all day.
E eu fiquei abismado, fiquei indignado, mas eu entendi uma coisa, que é isso que eu quero dizer com essa história, aí para você que está assistindo, que é que a tradução, ela é uma ótima ferramenta, aliás, uma ferramenta altamente poderosa, mas, como toda ferramenta altamente poderosa, ela precisa ser usada com sabedoria, você precisa saber usá-la. E a dica de hoje que eu dou para você, para que você possa saber usar a tradução como uma ferramenta altamente poderosa que só vai te ajudar a aprender o francês, é a seguinte: entenda que fazer tradução serve apenas para você passar conteúdo de francês que você não compreende em conteúdo de francês que você compreende, apenas para isso. Porque na hora que você vai produzir, isso é, na hora que você vai falar ou que você vai escrever, a tradução ela não serve mais para nada. Ela não serve mais para nada, porque ela só vai te fazer perder tempo, perder tempo, e dois, cometer os mesmos erros que eu cometi assistindo House of Cards. Então, essa foi a dica de hoje. Se você quer ainda hoje, melhorar a sua pronúncia no francês, baixa esse e-book gratuito aqui embaixo, que eu preparei com o maior carinho para você. Se inscreve no canal também, porque assim você recebe em primeira mão todos os próximos vídeos que vão sair em breve. A gente se vê então na próxima dica de francês. A bientôt!